galera, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou um dos integrantes do projeto Adolescentes e Redes Sociais da Pandemia, Uso, Significados e Sentimentos, do IFRN Campus Natal Zona Norte. Bem, o projeto, antes de ser um projeto de pesquisa, ele se iniciou, na verdade, com o projeto de ensino, onde a gente tinha motivação basicamente de entender o que era esse lance de adolescência e como ela se comportava em nós mesmos. Bem, então a gente, a partir disso, estudou nesse projeto de ensino a adolescência numa perspectiva sociológica, psicológica e também psicanalítica. Esse projeto de ensino ele foi, então, importante porque, no final de tudo, constituiu a nossa fundamentação teórica do projeto de pesquisa em questão e ele também, no final de tudo, elaborou nossas hipóteses bases para o projeto de pesquisa. E para entender essas hipóteses, nós temos que, basicamente, entender alguns conceitos primordiais. O primeiro conceito deles é o conceito de moratória. Bem, basicamente, desde que nascemos, até aproximadamente 10, 12 anos, nós aprendemos uma série de coisas, desde religião até comportamento e tudo mais. E aí, então, deveríamos colocar essas coisas que aprendemos em prática. Entretanto, há uma postergação dessa autorização. E esse período de postergação se chama adolescência, que na verdade é a moratória numa perspectiva psicanalítica e também psicológica. O segundo conceito é o conceito das mudanças estruturais. Ao final do século passado e tudo mais, a sociedade ela passou por diversas mudanças estruturais. E aí essas mudanças estruturais elas acabam afetando tanto a parte individual do ser, como também o coletivo. E aí o adolescente acaba sendo, então, mais exposto a essas mudanças por estar nesse período de moratório. Então a gente pensou, bem, se a gente quer justamente estudar esse comportamento juvenil, não seria interessante estudar eles a partir de alguma perspectiva de uma mudança estrutural? E aí, no caso, então, a gente juntou duas mudanças estruturais, que são as redes sociais e também a pandemia do Covid-19. Bem, e aí, então, nós temos nossa metodologia. E também há uma segunda hipótese. Essa segunda hipótese estabelece da seguinte maneira. A pandemia e as redes sociais, elas têm afetado de alguma forma a personalidade ou comportamento desses adolescentes? E aí, então, nós vamos para a nossa metodologia. Nossa metodologia é uma metodologia que ela é composta com amostra voluntária, amostra também baseada na faixa etária do ECA, no caso entre os 12 e os 18 anos, e também uma pesquisa não probabilística. E aí então também nossa metodologia é dividida basicamente em três partes. A primeira parte é a parte quantitativa, onde a gente vai justamente escolher os dados objetivos, onde no primeiro momento iremos recolher os dados sociodemográficos de cada amostra, então etnia, idade, se mora com os pais e tudo mais. Após isso, então, a gente vai justamente coletar os dados relacionados ao uso das redes sociais durante o período da pandemia. Então, rede social que usa mais, por quanto tempo usa e tudo mais, através de formulários estruturados. E após isso, então, nós temos nosso processo qualitativo, que é a segunda parte da metodologia. No processo qualitativo, como o próprio nome fala, a gente vai recolher os dados qualitativos, então os significados e também os sentimentos atribuídos às redes sociais na pandemia. Primeiramente, a partir também de um formulário estruturado, enquanto a gente vai, no caso agora, recolher os relatos deles, então eles vão falar livremente, de acordo com as perguntas que fizemos, e após esses relatos, então, iremos fazer uma entrevista semi-estruturada. Essa entrevista semi-estruturada, ela serve basicamente para aprofundar todos os dados recolhidos antes e também para justificá-los. E aí, após esses dois processos, nós fazemos então uma análise de dados baseada na sistemática de Bardão. Essa sistemática vai desde pré-análise até inferência e até interpretação final. Bem, então nós temos resultados. Os resultados, eles se estabelecem como diversidade, então nós temos diversidade de amostras, então tem pessoas de vários cantos do Brasil, tem pessoas de outros países, que estabelecem perspectivas diferentes. Também tem resultados, no caso, enquanto a própria hipótese. Então, um sentimento mais frequente também, mais intenso, falado muitas vezes, é a ansiedade. Temos vários marcadores temáticos. Os marcadores temáticos que usaram as redes sociais como entretenimento e tudo mais. E daí vai em diante. Nosso objetivo, no final de toda a pesquisa, então, é justamente publicar esses dados, publicar toda a pesquisa a partir de periódicos e tudo mais. Ficou curioso? Dá uma olhada no nosso relatório, que lá tem tudo explicadinho. Valeu!